Foram várias as emendas apresentadas pelo movimento social para a lei de diretrizes orçamentárias esse ano. Né? Infelizmente, muitos vetados pelo prefeito, mas demonstrou. Eu acho que se esse curso, por exemplo, ele tivesse sido feito antes, as emendas teriam mais facilidade de ter sido aceita, até por falta de traquejo dos movimentos, das pessoas de ter participado. E né, um dos motivos desse curso até foi o processo da LDO aqui na casa. E por falar em LDO, vereador, a gente falou mais do PPAG e também da LOA. Nós temos uma reportagem que traz alguns aspectos da LDO. Vamos ver. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou LDO, estabelece as principais áreas de investimento e de direcionamento dos recursos do município para 2014. Os vereadores convocaram a prefeitura para explicar à população como o dinheiro da cidade deve ser gasto. Nesta etapa, tanto o legislativo como a sociedade civil podem apresentar emendas ao projeto inicial. A LDO orienta a elaboração de orçamentos fiscais, de despesas e investimentos previstos pelo poder público para o próximo ano. As metas e prioridades da administração municipal para 2014 são destaques na apresentação. Dentre elas, 14 novas academias da cidade, a finalização e entrega de todos os corredores do BRT, ampliação e construção de 18 praças digitais na capital mineira. Outro ponto apresentado como positivo foi a expansão do número de vagas das escolas infantis. A ampliação do número de vagas da educação infantil, a gente está ampliando as vagas em 10 mil vagas, passando para 55 mil vagas. Para o próximo ano, a operacionalização, entrada em operação do BRT, a instalação dos painéis eletrônicos para acompanhamento da viagem, dos tempos das viagens, a implementação do novo projeto sustentador, que é o Recomeço. É a primeira vez que a Prefeitura encaminha isso no primeiro ano do PPAG. Normalmente essas metas vêm junto com o PPAG, mas com a inovação ano passado, com a entrega do plano de metas do prefeito Márcio Lacerda dentro dos 120 dias, a gente introduziu essas metas dentro do projeto de LDO para iniciar uma discussão saudável, para acrescentar para a sociedade, para que ela possa participar ainda mais da construção do PPAG. Uma possível conexão do BRT de BH com Contagem em Betim e o aumento do número de vagas nas escolas foi questionado pela sociedade civil e por vereadores. Nós temos um déficit muito grande de crianças fora da escola e as metas que foram apresentadas pela prefeitura não vão cumprir, não vão atuar em todas, não vai chegar a todas as crianças que ainda estão fora da escola. Então é uma emenda a ser feita, é uma discussão que a gente tem que amadurecer muito mais ainda. Nós devemos ampliar o metrô, organizar o metrô, se não for o caso, uma linha ferroviária, como tem em outras cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, integrado ao sistema de transporte do metrô, outros tipos de transporte que integrem o sistema modal de transporte, mas não acho, em hipótese alguma, que o BRT seria a solução para a região metropolitana, conforme no plano de metas foi estabelecido no debate aqui hoje. O vereador Gilson Reis também se mostrou insatisfeito com o baixo investimento previsto para a área da cultura. Quando a gente olha para a LDO, nós vamos ver que realmente aquilo que se propõe a fazer de cultura do ponto de vista oficial é muito pouco. É um programa João de Barra, um programa pequeno, e a revitalização do espaço cultural no Parque Municipal. Ou seja, enquanto isso, as questões da cultura, que envolvem um conjunto de ações, um conjunto de movimentos, não está colocada. O secretário respondeu aos questionamentos, lembrando que a LDO apresenta as principais metas e áreas de foco da Prefeitura para o próximo ano, que o detalhamento completo vai ser apresentado na audiência pública do Plano Plurianual de Ação Governamental em outubro. Aqui são as principais diretrizes da cidade. Talvez uma ou outra demanda não tenha sido plenamente atendida, ou pelo menos os movimentos creem que podem melhorar, e aqui é o espaço para isso, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa discutir, incluir novas diretrizes ou melhorar as diretrizes que estão definidas dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que o PPAG venha já com essas propostas, mas não se ater só à emenda, que também, quando a gente vier discutir o PPAG, que a população participe, acrescente e melhore o projeto. Eu acho que esse é o grande objetivo. Isso é apenas uma diretriz, porque a partir do mês de setembro, quando virar para essa casa o PPAG e a LOA, aí nós vamos ter um tempo maior de debater e queremos contar com a população de Belo Horizonte ativa, juntamente conosco, para que a gente possa fazer um trabalho bem feito e bem redondinho.
Muito bem, palavra aí do vereador Henrique Braga. Eu anotei alguns pontos aqui, vereador Pedro, que foram citados na matéria, né? Diz respeito ao orçamento, academias da cidade, BRT, educação infantil, metrô e a área cultural, que o vereador Gilson falou que as verbas não estão suficientes. Né? Eu queria que destacasse desses todos os pontos. Você falou ali a questão da educação. Para a gente fechar esse bloco, é insuficiente dentro do mecanismo do PPAG e da LOA? É insuficiente. O investimento que a prefeitura... Aí a educação infantil. Sim. Deixar claro que a questão da educação infantil... São as UMEIs, por exemplo? As UMEIs. Tem aumentado, mas não é o suficiente. Não só as UMEIs, as creches conveniadas. É uma rede de educação infantil que é principalmente para as mães que trabalham, para as famílias que trabalham, ter onde deixar suas crianças. Ou seja, ainda tem muita criança em Belo Horizonte que ainda não tem uma creche para ir. Ou uma UMEI. Tem muita criança ainda. Não são todas as crianças atendidas ainda com a educação infantil. Ainda tem esse déficit ainda alto na cidade de Belo Horizonte. Isso é uma questão que, inclusive, foram apresentadas emendas que aumentavam ainda mais as vagas para as crianças e o prefeito vetou. Né? Como outras emendas também. Votação recente aqui na Câmara Municipal. Exato. Questão da saúde, também é outra questão. Aumento das equipes de médicos da família, outra questão do PSF, a questão dos catadores de material reciclado, da coleta de porta a porta, várias questões ainda, ao nosso ver, são insuficientes, que a gente apresentou emendas. Algumas foram atendidas, outras não. E aí, quando vier o PPAG 30 de setembro, até 30 de setembro, ele tem que chegar aqui à casa. Sim. E aí as audiências públicas acho que vão, como disse o vereador Henrique Braga, arredondar mais essa questão do planejamento para os próximos anos. Muito bem. Nós estamos conversando sobre orçamento e participação popular no programa de hoje e daqui a pouquinho a gente volta. Ei, você não acha perigoso atravessar a rua aqui? É que eu tô com pressa. Ande mais um pouquinho até a faixa. Lá é muito mais seguro. Todos os dias, 8 pessoas são atropeladas em BH. Mas a gente pode mudar essa triste estatística. Atravesse sempre na faixa. Aguarde o verde e não se distraia com o celular. Pedestre, eu respeito. Apoio TV Câmara BH. Invista na vida. Eu aprendo como viver em sociedade, que social é importante, todo mundo ter seu compromisso, tem direitos e deveres. E fora isso, a gente se diverte um pouquinho jogando bola. O mundo pode ser melhor. Esse trabalho aqui transforma muitas vidas como a minha. Doe agora. Acesse euajudoamudar.org. Apoio TV Câmara BH. Nós estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o assunto é o orçamento público e os mecanismos de participação. 6 audiências vão discutir a LOA e o PPAG. Veja, a primeira audiência vai ser dia 7 de outubro. Em debate, algumas áreas do programa BH Metas e Resultados, como Cidade Segura, Cidade com Todas as Vilas Vivas e Cidade Compartilhada. Já no dia 11, vão ser discutidos os temas Cidade Sustentável e Cidade de Todos. No dia 15, Educação, Cultura e Modernidade são os assuntos da audiência. No dia 18 de outubro, os temas são Cidade com Mobilidade e Integração Metropolitana. No dia 21, o debate será sobre Prosperidade e Cidade Sustentável. A última audiência, no dia 22, vai discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A última é sobre a LOA. O Nemer, o primeiro tema aqui é cidade segura, cidade com todas as vilas vivas e cidade compartilhada. Né? Discussão importante. Como é que está a questão do Vila Viva? Bom, você tem acompanhado? Não tenho acompanhado de perto Vila Viva. Mas de como qualquer programa, forma é um tema importante a ser debatido nessas discussões. Sim, o que na verdade, quando a gente está pensando na discussão das
das questões políticas que estão envolvidas no planejamento da cidade, o interessante é que a gente faça um diagnóstico da cidade, tenha condição de ter um diagnóstico da cidade para a gente ver quais são as propostas do planejamento que devem ser implantadas. Porque não tem como a gente planejar sem saber exatamente qual é o diagnóstico. Então a gente vê, pela situação dos aglomerados de Belo Horizonte, que tem muita coisa a ser feita. A gente sabe, por exemplo, na área da coleta seletiva, tem várias vilas que não têm coleta adequada, as pessoas têm que deslocar para depositar o lixo num lugar para que receba esse lixo, porque não tem acesso, muitas vilas não têm meio de deslocamento até elas, então o poder público nem chega até elas. E isso vai de um diagnóstico da cidade. Como outras áreas, como a área de segurança, como a área de cultura, os investimentos de cultura na periferia, ou mesmo atendimento de questões da periferia que precisam ser atendidas, como falta de creches, né, uma coisa que a gente vê na periferia de BH, que impede até mesmo que as pessoas saiam de casa para poder ganhar o seu ganha-pão, porque tem filhos pequenos, não pode deixar, pelo Código Civil, menor abandonado à própria sorte. Então, são várias questões que dependem do diagnóstico da cidade. Existem alguns diagnósticos feitos em relação à qualidade de vida que pode apontar quais são as metas, o que deve ser trabalhado no planejamento. E isso é que a gente espera discutir e mostrar para a população que participar do curso que a gente está promovendo, que o planejamento ele é uma coisa séria, bem pensada, e ele deve ser bem pensado refletindo as necessidades e os anseios da população. Então, é por isso que deve-se ter essa participação popular no processo orçamentário, porque ninguém melhor para falar qual que é o diagnóstico, além dos dados que são apresentados pelo próprio IBGE, em pesquisas censitárias que se fazem pela cidade e pelo país afora, do que a população que está lá utilizando os serviços públicos naquela região dele. Então, quando a gente conversa com uma pessoa, igual uma vez numa audiência pública, sobre necessidade de aplicação de recursos na periferia, ela colocou claramente que ela tem uma grande dificuldade, uma menina na audiência pública, de sair para trabalhar porque ela não tem onde deixar o filho, que ela mora na periferia e a creche está com a capacidade esgotada. Então a gente começa a perceber no diagnóstico da cidade, até no reflexo do que as pessoas apontam, o que precisa ser priorizado no planejamento. E ver o planejamento da cidade o orçamento como uma peça que reflete esse planejamento. E o legal é que a gente pense sempre no que embasa o nosso trabalho, os trabalhos dos poderes públicos e do próprio legislativo. E ele todo está embasado nos fundamentos da República, que estão expressos na Constituição, e principalmente nos objetivos, que um deles é promover o bem-estar de todos. Então, quando o Estado está pensando no planejamento, ele deve pensar no planejamento, e a população ciente disso, de um planejamento que faça com que o Estado trabalhe para a necessidade da sociedade. Então, o diagnóstico é fundamental para se perceber qual que é a necessidade para determinar investimento público. Que não adianta eu colocar creche num lugar que já está... que tem excesso de creche, eu acho que nem chega a isso, porque a cidade não oferece um excesso de vagas, mas que já tem vaga suficiente. Então não adianta investir ali e deixar uma periferia de fora, porque a gente não está contribuindo com a redução da desigualdade, porque ao deixar, só com esse exemplo simples, uma mãe de família impedida de trabalhar porque não tem onde deixar o filho na periferia, a gente está contribuindo com o aumento da desigualdade social. Então isso tudo precisa ser pensado na hora de pensar no planejamento, na discussão orçamentária. Como é um caso de analisar equipes do PSF, como foi uma proposta que foi da emenda do LDO, de compra de veículos para deslocamento das equipes do PSF, porque o PSF é um programa de saúde interessantíssimo, ímpar no mundo, né? Uma função social da saúde importantíssima. Mas como que vai fazer com que os médicos cheguem até as localidades se não tem transporte específico, os médicos, a equipe do PSF, se não tem transporte adequado para levar até lá? E isso é uma carência que a gente sabe que é uma demanda da saúde e que precisa estar refletido no planejamento, porque é um diagnóstico que já foi feito por conferências de saúde, pelo próprio trabalho dos profissionais de saúde e pela própria reclamação da população. Então, o legal é que a gente consiga conciliar os interesses do poder público voltado para o bem-estar da população e entender realmente as demandas da população para que elas expressem isso em proposta de emenda, proposta de alteração à lei orçamentária que vai ser discutida. Agora, Helena, esses cursos, é pensamento da escola manter esses cursos, até ampliar?